Ok, amados irmãos, nesse momento agora vamos ouvir a palavra de Deus e meditar nela, para que sejamos abençoados. Primeiro oro para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa falar através da minha vida, através do meu coração, através dos meus lábios, porque sabemos que a minha retórica sem o Espírito Santo não vai valer de nada. Mas conduzido pelo Espírito de Deus, conduzido pelo Espírito Santo, porque eu entreguei a minha vida ao Senhor, e eu tenho a plena certeza que vai falar aos seus corações, amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Irmãos, eu quero nesse dia, nesse domingo maravilhoso, onde já daqui a pouco, onde choveu um pouquinho, falar com vocês sobre a passagem que há em Ezequiel, no capítulo 37, do versículo de 1 a 14. Eu não vou ler todo ele, mas eu vou tentar explanar de uma forma em que eu já li, de uma forma simples. É o seguinte: o Espírito de Deus ali falou com o profeta Ezequiel e levou ele a um lugar sombrio, um lugar de vale. E ali, nesse vale, havia muitos ossos secos, mas havia milhares mesmo de ossos secos. E então o Espírito de Deus falou para o profeta assim: se esses ossos secos ressuscitariam, se esses ossos secos levantariam. E o profeta falou ao Senhor: o Senhor é quem sabe. Então o Espírito de Deus novamente falou ao profeta: então vá lá, fala a esses ossos secos. E o profeta, obedecendo a palavra de Deus, foi e falou aos ossos secos. Então começou a nascer carne nos ossos, os tendões, os ossos começaram a reviver. E Deus novamente falou: agora que esses ossos já têm carne, vá lá, profeta, fala para eles falarem também. Então o profeta foi novamente, ouviu a voz do Senhor e falou aos ossos secos, e os ossos secos se reanimaram. Que maravilha! É uma passagem que se encontra, vocês vão entender melhor quando vocês lerem a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo de 1 ao 14, tá? Mas eu quero falar sobre esperança nesta tarde, nesse domingo. A esperança em nossas vidas, a esperança para o ser humano. Qual a esperança que nós buscamos? Qual a esperança que nós temos em nossos corações amados? Porque nós estamos num momento em que há muitas guerras entre o Islã, entre a Europa. Nós estamos vendo na televisão ali pessoas que estão sendo maltratadas, pessoas que estão sendo mortas por expressar uma fé, por expressar uma religião, e que estão sendo mortas porque em tal país ou em tal lugar não se aceitam a liberdade de expressar, a liberdade de você ter a sua fé. Maravilhoso nós estamos no Brasil, né? Graças a Deus, para o Brasil, nós somos um país em que podemos expressar a nossa fé, nós podemos expressar a nossa religião, nós podemos expressar aquilo em quem nós queremos seguir. Nós, como os evangélicos, nós seguimos o cristianismo, nós seguimos a Jesus Cristo, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela, amados irmãos, para vocês que estão nos ouvindo, não pode ver, mas para vocês que nos seguem pelo YouTube, que nos seguem pelo site Programa Aos Pés da Cruz, eu estou mostrando nesse momento a Escritura Sagrada, a Bíblia, a palavra de Deus. E ela é o que nós, evangélicos, ela é que todo aquele que fala ser cristão, seguimos. Nós seguimos a Escritura Sagrada. Agora, o que os outros seguem? Que esperança tem? Que esperança? Pelo menos nós, na Bíblia Sagrada, nós temos uma maravilhosa esperança que Jesus nos deu. Jesus, ele veio ao mundo, Jesus, ele morreu na cruz, mas como as profecias foram cumpridas, ao terceiro dia Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, e ali ele intercede a todos os seres humanos que seguem e que entregam a vida para ele, como está no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos aqueles que o receberam, deram-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então os filhos de Deus são aqueles que entregam a vida a Jesus Cristo. Não são todos os seres humanos. Nós, seres humanos, nós somos criados por Deus. A criação, isso está lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, em que nós
ali já a Bíblia Sagrada, a nossa bússola, o nosso livro, já diz que a Bíblia, ela ensina de onde nós viemos. A Bíblia ensina de onde nós vamos, para onde nós vamos. Então, amados, a morte, ela pode vir a todos nós, mas nós temos uma viva esperança, nós temos uma grande esperança em Jesus Cristo, de ressuscitar e de estar com Deus, porque o Deus da palavra, na Bíblia Sagrada, em João 14, no versículo 6, ele diz uma maravilhosa esperança para a nossa vida. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito para vocês, mas eu vou, e onde eu estiver, vocês estarão comigo. E essa é uma das esperanças que nós cristãos temos para com o nosso Deus, de um dia estar no céu com a presença do nosso Deus. Essa é uma esperança nossa maravilhosa, porque o ser humano sem Deus, eu não sei em que esperança ele está firmado, em que esperança ele está focado. Porque no homem, em quem ele está ficado em quem? Na religião, nós pelo menos temos uma esperança, nós temos a Bíblia Sagrada. A todos os cristãos que seguem conforme a Escritura Sagrada, tem uma esperança maravilhosa. A esperança maravilhosa também seria que, se Deus, o ser humano, amados, hoje, gastando milhões de dinheiro para curtir os seus prazeres, nós estamos logo para entrar no mês de fevereiro, o carnaval. Que bom seria o governo gastasse o dinheiro que fosse estipulado ali para esse carnaval, se gastasse na educação, se gastasse na segurança, seria melhor. Porque ali o ser humano só vai curtir os prazeres da vida. Há uma palavra na Bíblia Sagrada que diz, em 1 João, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: infiéis, vocês não sabem que se vocês são amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus? Porque aquele que ama o mundo se faz inimigo de Deus, inimizade contra Deus. Porque Deus não se agrada dessas coisas. Porque o nosso Deus, eu sempre sou retórico em repetir, Deus, ele é santo. E nós temos que conduzir uma vida santa, uma vida em que podemos seguir a Deus. Se você quer uma esperança maravilhosa, a resposta para essa esperança, a resposta para você, amados ouvintes, amados irmãos em Cristo Jesus, é aproximar de Deus. É aproximar de Deus. E aproximar de Deus é o que o Rogério falou também quando ele pregou, que entregando a vida a Jesus Cristo, entregando seu coração ao Senhor Jesus Cristo, é o começo, é o princípio de aproximar do Senhor nosso Deus. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essas são as palavras do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma viva esperança. Então nós temos uma grande esperança. É uma esperança em viver, uma esperança que nós temos com Deus. Porque muitas coisas estão acontecendo, mesmo nós vivendo em Cristo, mesmo nós andando em comunhão com o Senhor, ainda vem na nossa mente, ainda vem na nossa cabeça coisas que nos perturbam, coisas que nos querem afastar das promessas e da esperança que o Senhor nos dá. Porque tanta tragédia, tanta morte, tanta crueldade no mundo pelo ser humano, porque o ser humano não tem a expressão, a liberdade de expressar a nossa consciência. Mas não, tem país que obriga a seguir uma certa religião, obriga a seguir uma certa coisa. Mas graças a Deus, repetindo, aqui no Brasil, nós temos a liberdade de expressar e de seguir qualquer religião que nós possamos. E nós seguimos o Senhor da terra, Jesus Cristo. Apesar que Jesus Cristo não é uma religião, mas nós seguimos a Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a nossa esperança maravilhosa, é a palavra de Deus. Agora, aqueles que não têm essa esperança, aqueles que não têm ainda Jesus no coração, que esperança tem? Muitos pensam assim: vou morrer aqui e acabou. Se morrer, morreu, acabou. Mas não. Imagine, amados irmãos, se nós fomos criados por Deus, nós como homens, ali como eu falei para vocês, vale de ossos secos,
Nós, quando morremos, sim, vai virar osso, vai virar depois, mas há um espírito no ser humano, há uma alma. E para onde vai essa alma? Para onde vai esse espírito? A palavra de Deus, ela nos ensina tudo isso. Então não precisa ter dúvida. Leia a Bíblia Sagrada, que ela diz tudo isso. Ela diz que o Espírito Santo, quando você invoca o Senhor, o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo que vai conduzir você novamente a Deus, o teu espírito a Deus. Mas se você não tem a Deus, aí sim, não tem como você, com o seu pecado, não tem como nós, com o nosso pecado, não tem como o ser humano, com o pecado dele, ir para Deus, porque Deus, ele é santo. Repetindo novamente, há um lugar santo e maravilhoso na espera do ser humano, mas também há um lugar que nós até não gostamos de falar, mas há esse lugar chamado inferno. Há esse lugar onde o ser humano que conduz a sua vida com maldade, o ser humano que conduz a sua vida com o pecado, o ser humano que não se aproximar de Deus, o ser humano que quer viver do jeito que quer, sem agradar a Deus, sem contribuir, sem amar, e principalmente o ser humano que não entregar a vida para Jesus Cristo. Esse é o lugar do ser humano. E eu não falo por mim, irmãos e irmãos, eu falo porque está escrito aqui, na Escritura Sagrada, está escrito na Bíblia. E se está escrito, eu creio nela. É igual, é crer, é fé. E fé é algo que a gente não pode ver, não pode tocar. Mas o maravilhoso que às vezes a fé se torna uma coisa, quando a gente entrega a vida para Jesus, ela fica tão plantada no nosso coração, ela fica tão maravilhosa dentro de nossas vidas, que é uma convicção maravilhosa que nós temos. Essa viva esperança que nós temos de um dia encontrar com Deus é tão maravilhosa, que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele fala assim, capítulo 5, do versículo 1 a 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e essa graça no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Aleluia! O Espírito Santo nos foi dado por Jesus Cristo. O Espírito Santo é dado quando você se arrepende e confessa os seus pecados, porque é os nossos pecados que afastam nós de Deus. É esse pecado que faz uma parede entre nós e Deus. Mas essa parede, amados irmãos, essa parede, ela é quebrada, ela é demolida quando você diz assim: eu aceito a Jesus como Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso que sem Jesus nada sou, mas com Ele tenho uma nova esperança e uma nova vida, e essa vida é maravilhosa, porque Deus está comigo. Aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa maravilhosa esperança, e isso é o que eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo. Você, amado irmão, você, amado ouvinte, que nesse momento perdeu algum ente querido, que tem algum filho, sei lá, na prostituição, na droga, eu quero dizer para você que se você entregar a vida para Jesus, se você entregar seu filho, orar por ele, há uma esperança para você. Assim como o apóstolo Paulo, ele diz: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa será salvo. Aleluia, glória a Deus. E se você tem essa esperança, um dia você vai ver seu filho, sua filha, todos eles que estavam perdidos, de novo no caminho maravilhoso, no caminho do Senhor Jesus Cristo. Mas primeiro tem que mudar, primeiro nós, e primeiro tem que ser, mude o mundo primeiro mudando você. Se você não mudar você primeiro, não quer mudar outra pessoa. Mude você primeiro, aí você vai entender as coisas espirituais, as coisas de Deus. Aí você pode falar do Senhor para outra pessoa, aí você vai ajudar a outra pessoa a vir ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança que nós temos, essa é a maravilhosa esperança que eu quero para falar no dia de hoje. Pouco, mas maravilhosa, que vocês possam agradecer a Deus por isso. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, aceite Ele como Senhor e Salvador. E que vocês possam meditar nessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.